Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil da UPAP. Uma das responsabilidades mais importantes do nosso Congresso Nacional é a aprovação do orçamento. O orçamento é a peça legislativa que determina os gastos e prevê as receitas do Estado brasileiro. Basicamente, a gente pode dizer que o orçamento é o mapa, é o norte de todos os gastos federais aqui no nosso país. E para alinhar todos os interesses e necessidades, você já imagina a dificuldade que é aprovar esse tipo de lei, principalmente em um ano eleitoral, onde todos querem puxar mais brasa para as suas próprias sardinhas, ou melhor, mais recursos para seus eleitores. O fato é que no dia 21 de dezembro do ano passado, mas só foi sancionado pelo presidente Bolsonaro hoje a aprovação desse orçamento, dia 24 de janeiro, com alguns vetos. Bolsonaro cortou 3,18 bilhões de reais, mas alguns pontos polêmicos ficaram para trás, como por exemplo os 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, um ponto bastante polêmico dentro dessa peça legislativa. Mas por que o orçamento é tão importante? De onde o presidente Bolsonaro cortou essas despesas? Onde é o grande entrave do nosso orçamento? Antes da gente entrar nesse assunto complexo, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não deixe de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esquece do seu like e do seu comentário. Primeiro de tudo, o orçamento é um assunto muito complexo. São diversas rúbricas, todos os gastos, receitas, tudo dentro de uma lei que precisa ser discutida e aprovada. Se nós já temos dificuldade de organizar o nosso próprio orçamento doméstico, imagina todo o país. Por isso que eu já convido você a assistir a nossa entrevista com o economista Felipe Salto aqui no canal. Ele deu uma verdadeira aula sobre o orçamento público brasileiro. E no orçamento de 2022, algumas polêmicas foram criadas, mas nenhuma delas foi resolvida. As principais foram os 4,9 bilhões para o fundo eleitoral e os 16,5 bilhões de reais de emendas do relator, recursos deixados nas mãos dos deputados, recursos muito disputados em anos de eleição. Nesses dois pontos, apesar das críticas, Bolsonaro não conseguiu mexer e acabou mantendo os gastos. Dos 3,18 bilhões de reais cortados, o presidente cortou 1,36 bilhões de emendas de comissão, recurso também distribuído a deputados, e 1,82 bilhões de despesas dos ministérios, sendo as maiores delas 60 bilhões de apoio a projetos de tecnologia aplicadas, tecnologias sociais e extensão tecnológica articuladas às políticas públicas de inovação e 8,5 bilhões em formação, capacitação e fixação de recursos humanos para o desenvolvimento científico, dentre outros gastos. Especialistas em orçamento afirmam que esses cortes de gastos feitos pelo presidente vai permitir o tão esperado reajuste dos servidores federais. E esses são alguns pontos dentre os milhares de outros que estão no nosso orçamento aprovado. De fato, aprovar uma legislação tão complexa exige negociação e concessões de diversos lados e pontos. Porém, a grande verdade é que o Estado brasileiro continua gastando muito e gastando mal, mas muito mal. Apesar dos esforços dos discursos políticos sempre na direção da redução dos gastos, a grande verdade é que os gastos só aumentam. O próprio presidente Bolsonaro foi eleito com esse discurso, mas nada mudou, ao contrário, muito pouco ou quase nada foi feito. Somente com um grande corte de gastos, com medidas populistas sendo deixadas de lado, que a gente vai conseguir ter equilíbrio fiscal, menos tributos e mais alívio para o bolso de todos os brasileiros. Valeu e até o próximo vídeo.